Saiba o que é volante, principal inimiga do cangaço, em especial Lampião. No contexto do cangaço, as volantes eram forças policiais ou militares organizadas para combater os bandos de cangaceiros que operavam no Nordeste do Brasil, principalmente entre o final do século XIX e meados do século XX. Os cangaceiros eram grupos de criminosos armados que viviam uma vida nômade, saqueando fazendas, atacando cidades e lutando contra as forças de segurança locais. Eles geralmente eram liderados por um chefe carismático, como Lampião, Corisco e Maria Bonita, e eram conhecidos por seu estilo de vida violento e pela prática do banditismo social. As volantes eram formadas por policiais militares, soldados ou grupos de jagunços, pessoas armadas contratadas para a proteção, recrutados pelo governo ou por proprietários de terra para combater os cangaceiros. Essas volantes eram geralmente organizadas em expedições punitivas e patrulhavam as áreas rurais e de fronteira em busca dos cangaceiros. Elas tinham a missão de capturar ou eliminar os cangaceiros, mantendo a ordem e a segurança na região. As volantes enfrentavam muitos desafios ao lidar com os cangaceiros, uma vez que os bandos eram ágeis, bem armados e conheciam bem o terreno. As táticas de guerrilha utilizadas pelos cangaceiros, incluindo emboscadas e ataques surpresa, tornavam o combate contra eles extremamente perigoso e difícil. Ao longo dos anos, as volantes foram responsáveis por várias operações bem-sucedidas contra os cangaceiros, contribuindo para o enfraquecimento do cangaço e para o fim dessa prática criminosa. No entanto, a luta contra o cangaço foi um processo longo e difícil, e somente na década de 1930 o governo brasileiro conseguiu erradicar o movimento de forma mais efetiva com a morte de Lampião e seu bando. As volantes do período do cangaço eram conhecidas por sua atuação muitas vezes brutal e violenta. Embora algumas volantes agissem dentro da lei e buscassem capturar os cangaceiros de forma justa, outras ultrapassavam os limites e cometiam atos de crueldade e abuso. Uma das características mais marcantes das volantes era a aplicação de punições sumárias, ou seja, a execução sumária de suspeitos ou até mesmo de pessoas inocentes que eram consideradas colaboradoras dos cangaceiros. Muitas vezes, as volantes não se preocupavam em realizar um julgamento justo ou investigar as acusações contra os suspeitos. Essa postura resultava em execuções extrajudiciais, onde as volantes tomavam a lei em suas próprias mãos. Além disso, as volantes também eram conhecidas por torturar e mutilar os cangaceiros capturados. As práticas incluíam espancamentos, queimaduras, amputações e até mesmo decapitações. Esses atos de crueldade eram realizados como uma forma de vingança e para intimidar os demais cangaceiros. É importante ressaltar que nem todas as volantes agiam dessa forma. Algumas unidades policiais e militares tinham uma conduta mais disciplinada e buscavam cumprir seu dever com base nos princípios da lei e da ordem. No entanto, os relatos históricos mostram que houve um número significativo de volantes que adotaram métodos brutais durante a perseguição aos cangaceiros. As crueldades praticadas pelas volantes geravam um ciclo de violência e vingança, uma vez que os cangaceiros também cometiam atrocidades contra os membros das volantes e suas famílias. Essa dinâmica de violência exacerbada contribuiu para uma escalada dos confrontos entre as duas partes, tornando o cangaço um dos períodos mais violentos da história brasileira. No entanto, é importante lembrar que as ações violentas de algumas volantes não podem ser generalizadas para todas as unidades envolvidas. Existiam variações no comportamento e nas táticas adotadas pelas diferentes volantes, e muitos policiais e soldados agiram com integridade e respeito aos direitos humanos durante o combate ao cangaço. As volantes surgiram como uma resposta às atividades criminosas dos cangaceiros, visando restaurar a ordem e a segurança nas regiões afetadas pelo cangaço. A necessidade de combater os bandos de cangaceiros levou à formação de grupos policiais e militares especializados, que ficaram conhecidos como volantes. O termo volante tem origem no vocabulário militar e se refere a um tipo de unidade de patrulha móvel. Essas unidades eram compostas por policiais, soldados ou jagunços contratados e eram designadas para realizar operações de busca e captura, patrulhar áreas rurais e enfrentar os cangaceiros de forma mais ágil. O nome volante também pode estar relacionado à sua característica de mobilidade e rapidez. As volantes se moviam de forma estratégica pelas regiões afetadas pelo cangaço, geralmente em expedições punitivas, perseguindo os bandos de cangaceiros em suas áreas de atuação.
É importante ressaltar que o termo volante não era utilizado exclusivamente para as forças que combatiam o cangaço. O nome também era aplicado a outras unidades policiais e militares móveis, que atuavam em diferentes contextos e situações. No entanto, no contexto específico do cangaço, o termo volante passou a ser amplamente associado às forças policiais e militares que se dedicavam a combater os cangaceiros. Durante o período do cangaço, diversas volantes foram formadas para combater os bandos de cangaceiros no Nordeste do Brasil. Alguns dos principais nomes associados às volantes incluem Tenente João Bezerra. Ele foi um líder das volantes e ficou conhecido por ser o responsável pela morte de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, um dos mais famosos cangaceiros da história do cangaço. Bezerra liderou a volante que cercou e atacou o acampamento de Lampião em 1938, resultando na morte do líder cangaceiro e de vários membros de seu bando. Comandante Zé Rufino. Ele foi um importante comandante de volantes que atuou contra os cangaceiros na década de 1920. Rufino liderou várias expedições punitivas contra os bandos de cangaceiros, contribuindo para a diminuição da influência do cangaço na região. Capitão Virgulino Ferreira, o pai de Lampião. Ele era pai de Lampião e liderou sua própria volante para combater os cangaceiros no início do século XX. Embora ele tenha sido morto em um confronto com cangaceiros em 1919, seu legado influenciou a trajetória do próprio Lampião. Coronel Pedro de Albuquerque Uchoa. Ele foi um influente fazendeiro e líder de uma volante que operava na região de Pernambuco e Paraíba. Uchoa organizou várias expedições contra os cangaceiros, com o objetivo de proteger seus interesses e a ordem na região. Esses são apenas alguns exemplos de figuras que estiveram à frente das volantes durante o período do cangaço. É importante destacar que houve diversos outros líderes e comandantes de volantes que desempenharam papéis significativos na luta contra os cangaceiros, muitos deles desconhecidos ou menos conhecidos pela história.